Muito bem, eu tenho um amigo trabalhando com vetorização no QGIS 3. Ele está procurando algumas ferramentas para ligar a ponta de uma quina, uma ponta ou uma quina de um determinado lote para que ele possa desenhar um lote adjacente. Ou seja, ele quer construir um polígono nas mesmas fronteiras, compartilhando as mesmas fronteiras com outros que estão prontos. Para fazer esse trabalho, a melhor opção não é utilizar o ajuste de vértice. A melhor opção é usar uma regra topológica do QGIS para evitar de qualquer forma que uma sobreposição seja criada. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui alguns lotes. Então, só para ilustrar. Então, tenho aqui alguns lotes. Digamos que eu queira construir um lote anexo a qualquer um desses. Pode ser anexo a esse aqui, com a minha ferramenta de seleção. Eu tenho esse lote aqui. Então, digamos que a pessoa tem interesse em construir um anexo a este. Então, o que acontece? Eu preciso ter dois. Um novo, que eu vou desenhar, e esse aqui. Então, vou manter esse, vou criar um novo. Camada, criar nova camada, temporada de rascunho. Vou dar um nome para ela. Novo lote. Sem geometria, não. Geometria do tipo polígono. Polígono mesmo. E aqui o sistema de projeção, o mesmo sistema da camada original, 32723. Então eu criei ela aqui. Já habilitei a edição. No QGIS 3 você vai fazer o seguinte. Ele trabalha com painéis e barra de ferramenta. Ó. Exibir, barra de ferramentas, e você vê as barras de ferramenta. Exibir os painéis, você vê os painéis também. Então tem alguns painéis que permitem desenho, outros painéis que permitem outras opções, e barra de ferramentas também se aplica. Para acessar rapidamente essa opção, você clica com o botão direito aqui e você vai acessar as barras de ferramentas e os painéis. Ok, vamos voltar aqui à história do nosso lote. Eu quero que esse lote que eu vou desenhar aqui, a adjacência a esse, ele venha se ligar a ele, ou seja, ele venha compartilhar as mesmas fronteiras. Você vai fazer o seguinte: você tem a barra de ferramentas, digitalização, digitalizar, digitizing, porque eu instalei depois. Então, base de dados, você tem várias barras de ferramentas. Você tem também aqui painéis, ó, painel camadas, painel favoritos espaciais, etc. Tem um painel digitalização avançada que vai permitir que você desenhe com angulação. Deixa eu subir aqui. Vamos subir aqui. Ele vai permitir que o desenho seja construído com angulação. Você clica na ferramenta aqui. Deixa eu tirar a barra de ferramenta aqui do lugar para você visualizar. Você clica na ferramenta de construção e aqui ele vai permitir criar um desenho através de um ângulo azimuth distância. Essa é uma barra que também ajuda nesses casos. Você deve utilizar essa barra aqui, esse painel, melhor dizendo, painel, no caso de desejar realizar um desenho mais preciso. Ah, mas como é que eu vou marcar o meu primeiro vértice ligando a essa quina? Eu preciso das opções de ajuste, né? Então, botão direito aqui no cinza, você vai ter aqui base de dados, complemento, digitalização avançada, ferramentas de aderência. Tá vendo aqui no QGIS 3? Ó, olha o meu. O meu é 3.4.6, é o meu. Então ele vai ter isso aqui. Ferramentas de aderência. Com essas ferramentas de aderência, você vai clicar no ímã para habilitar o snapping. E aqui você tem ajuste por todas as camadas, camada ativa, configuração avançada. Você tem que clicar nessa opção aqui, Open Snapping Options. E você vai ter um painel bem parecido com aquele primeiro lá do QGIS 2.18. Ele vai permitir ajustar por todas as camadas, etc. Com opções de topologia também. Aqui, ó, ao vértice, vértice segmento é o segmento. Aqui também a precisão, se é em pixel ou em metros. Então, qual é a camada que eu quero tomar como referência? Eu quero tomar aqui, eu tenho a configuração avançada. Ele vai abrir esse painel, vai expandir aqui. Tá vendo? Eu quero tomar como referência os lotes polígono. Eu marco ele aqui e aqui eu posso determinar a tolerância, ou seja, a precisão. O que é essa precisão entre essa tolerância? É a força de atração para o vértice. Olha lá como é que ele fica roxo, né? Ó, é a força de atração para o vértice. E também tem esse recurso aqui que eu falei para o menino, ó. Evitar interseção. Por quê?
Porque eu não preciso me preocupar com a quina. Ele vai ajustar automaticamente. Vamos ver? Então vou deixar essa janela aberta, as barras de ferramentas ali. E vou voltar para o meu desenho. O desenho dos lotes. Então aqui eu começo desenhando aqui dentro, ó, marcando um ponto aqui dentro, sem medo. Encontro essa quina e faço o meu desenho normalmente. Digamos que fosse um desenho aqui de qualquer forma. Vou aqui até esse ponto, vou encontro essa outra quina aqui. E eu posso clicar aqui dentro e sem me preocupar com a borda. Porque quando eu finalizar o desenho com o botão direito do mouse, ele vai ajustar automaticamente o lote para a vizinhança, ou seja, para a adjacência. E aqui, deixa eu, peraí, não era nada disso, é a barra de seleção. Aqui eu tenho a camada, ó, selecionada, e aqui eu tenho a outra camada do meu novo lote. Você vê que eles estão compartilhando as mesmas fronteiras, porque eu utilizei o recurso evitar interseção. Então para você desenhar com precisão, eu só utilizei a opção da tolerância e do vértice para poder ligar o traçado ali. Mas não é temerário você querer esticar a linha para cá, pode ser que gere algum erro topológico. Então, se você utiliza esse recurso, evitar a interseção, toda vez que você for construir um vizinho, ele vai tomar esse cuidado. Aqui também poderia ser a mesma coisa. Ó. Continuo com lote como polígono do Rio de Janeiro aqui como referência. Vou criar um novo com a ferramenta de desenho. Começo a traçar aqui dentro, vou até essa quina para encontrar. E aqui começo ou continuo a estabelecer meu desenho. Quando eu retornar para aquela outra quina, eu faço a marcação e posso clicar mais uma vez aqui dentro, tá vendo? Sem me preocupar com nada, porque o recurso evitar interseção está marcado. Com o botão direito, eu finalizo o desenho. E automaticamente o lote vai ser construído respeitando questões topológicas, ou seja, questões de adjacência. E se eu quisesse construir um entre esses dois? Você deveria tentar também, vou salvar, obviamente, né? Salvar essa alteração aqui no temporário. Você deve colocar os dois dentro da construção e com as mesmas condições. Aumenta a tolerância e marca o recurso evitar interseção. Tanto que agora, se eu clicar na ferramenta de desenho, ele entende que eu posso anexar com ele mesmo. Então eu viria fazer um desenho aqui a grosso modo, olha como eu faria. Aqui, 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 aqui e aqui. Fiz um desenho a grosso modo. Quando eu clicar no botão direito do mouse, ele tem que completar a área respeitando a topologia. Tem que dar certo. Botão direito, deu certo. Então esta é a forma correta para desenhar lotes. Você não pode de modo algum desenhar lote diferente disso aí. Porque aí você vai ter a certeza que você vai estar construindo o desenho respeitando questões topológicas. Posso salvar a alteração nesse meu temporário. Posso mudar a simbologia também. Tiro o preenchimento dele e troco o contorno para azul, por exemplo. E aqui eu tenho os desenhos do lote respeitando questões topológicas, ou seja, eu tenho mais construções e tenho também a topologia. Se eu quisesse utilizar uma ferramenta mais avançada, eu faria com a digitalização avançada aqui. Então, eu vou marcar um ponto aqui. E aqui eu poderia escolher a angulação e a distância. Por exemplo, eu quero distância 100, ângulo 0. Quando pressionar o Enter, olha o que acontece ali, olha como ele vai. Tá vendo? Ele trava. Então você pode determinar o ângulo e pode determinar a distância para estabelecer o clique. E aqui também, você pode perceber que ele utiliza uma angulação. Essa ferramenta de digitalização avançada, ela vai trabalhar com um desenho mais preciso, né? Então você pode explorá-la para o caso, ó, paralelo, perpendicular, e também tem outras opções aqui. Inclusive você pode travar um determinado ângulo clicando no cadeado e travar uma determinada distância também. Eu quero desenhar uma área, entendeu? Vamos supor aqui, deixa eu cancelar isso aqui, botão direito. Quero desenhar um quadrado perfeito. Então marco o primeiro ponto e vamos travar aqui uma distância de 100. Vamos travar com cadeado. Então eu quero que ele se desloque a partir desse ponto 100 metros. Depois, ó, olha para onde a linha foi, tá vendo? Depois eu quero na angulação
180 graus. Aqui, quando você coloca o cursor para baixo, menos 90, ele já firma a angulação. Eu quero que trave na mesma distância a 100. Então, ó, no ângulo de 90 graus, ele vai desenhar. Vou esticar para cá, mesma coisa. Então, aqui eu vou travar a distância 100. E olha, na angulação ele vai completar o desenho. Botão direito, ele vai completar o meu quadrado perfeito. Você viu que eu desenhei como se fosse com azimuth de distância, né? Gerei ali o desenho, já está no jeito. Então, essas são as formas de você vetorizar correto no QGIS 3. É bom tomar cuidado com isso aí, porque muita gente está começando a vetorizar, usar a ferramenta, mas ainda não se atentou para essas questões de desenhar respeitando regras topológicas.